Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Conselheiro Valdir Neves é reeleito presidente do TCE-MS para o biênio 2017-2018. Corte de Contas realiza primeiro encontro de práticas de gestão de RPPS. E ainda, Pleno determina que gestores públicos devolvam mais de R$ 700 mil em impugnações. Está no ar o TCE na TV. Dos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, 51 possuem um regime próprio de previdência social, o RPPS, que é um sistema de previdência estabelecido no âmbito de cada ente federativo que assegura por lei a todos os servidores titulares de cargo efetivo pelo menos os benefícios de pensão por morte e também aposentadoria. Eles são intitulados de regimes próprios porque cada ente público da federação, como União, Estados, Distrito Federal e municípios, pode ter o seu. A finalidade é organizar a previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, tanto daqueles em atividade como daqueles já aposentados e também dos pensionistas. E para difundir ainda mais esse tema entre os jurisdicionados, o TCE-MS realizou o primeiro encontro de práticas de gestão dos RPPS. Veja na reportagem. O encontro foi realizado no auditório Conselheira Celina Jalade e reuniu mais de 180 pessoas entre servidores e jurisdicionados. O encontro vai acontecer em 4 módulos, sendo que neste primeiro foram abordados temas que vão desde aspectos legais para a criação de uma RPPS até a contabilidade dos regimes próprios. Nós vamos dividir o encontro em 4 módulos. Esse primeiro encontro, ele é bem inicial. Nós vamos trabalhar os conceitos iniciais, vamos trabalhar também a legislação que rege, os institutos de previdência dos regimes próprios e vamos trabalhar os conceitos importantes para que a gente possa avançar nos próximos módulos. Então, a criação de um RPPS, o gerenciamento de um RPPS, então a gente vai tratar desses aspectos gerais. Para a auditora de controle externo, Joseli Pereira, esse é um momento oportuno para debater a relevância de se criar uma RPPS. Nós estamos passando por um momento de crise e os regimes próprios de previdência, eles estão também debatendo essa questão dos déficits atoriais, déficit financeiro. Então, é um momento importante para a gente entender esse processo todo de gestão dos recursos da previdência pública, né? Então, é um momento importante para a gente debater. Para os nossos técnicos vai ser agregar informações e para o jurisdicionado vai ser também um momento de trocar essas informações com o Tribunal de Contas. Mesmo sendo um benefício que vem assegurar o servidor efetivo, ainda existe resistência em implantar esse sistema. A maior dificuldade ainda é o desconhecimento. As pessoas têm medo daquilo que não se conhece. Como cultura previdenciária, no geral, ela é pouco difundida, da nossa natureza nesse país, né? Então, a dificuldade é a resistência do servidor e também dos gestores, de que regime próprio não funciona, né? Quando, na verdade, o servidor titular de cargo estar vinculado ao INSS aí é que a coisa está errada, né? Mas a dificuldade das pessoas entenderem que o novo, que é talhado para o servidor, que realmente é muito melhor, tanto para o servidor quanto para o município. Para o especialista em previdência Ademir de Oliveira, o estado de Mato Grosso do Sul já obteve grandes avanços. Eu acho que encontros como esse vai levando o esclarecimento e assim vai facilitar. Ainda temos uma vantagem no estado, nós temos 50 municípios com regimes próprios, quando a média, isso representa 63% dos municípios com regime próprio. A média nacional hoje é bem abaixo de 40%. Então Mato Grosso do Sul já avança bem nisso, mas ainda nós temos aí 29 municípios sem regime próprio. Então ainda tem um grande espaço para poder trabalhar e que precisa ser conseguido, né? Durante a sessão do Pleno do dia 10 de agosto, presidida pelo conselheiro Valdir Neves, foram julgados um total de 51 processos referentes a prestações de contas, recursos ordinários e resultados de auditorias realizadas, rejeitando 29 deste total devido a irregularidades constatadas.
Ao total, foram aplicadas multas equivalentes a R$ 65 mil e impugnados um total de mais de R$ 700 mil, que deverá ser devolvido pelos gestores públicos aos seus respectivos municípios. O conselheiro Irã Coelho das Neves analisou um total de 8 processos, considerando irregular a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Ribas do Rio Pardo. Processo número 3.722/2013, que abriga o relatório da inspeção número 4 de 2013, levado a efeito pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Ribas do Rio Pardo, abrangendo os atos e fatos praticados no período de janeiro a dezembro de 2012, pelo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito gestor à época. O voto é pela irregularidade e ilegalidade dos procedimentos administrativos investigados, especificamente contra as despesas realizadas em desacordo com a legislação aplicada à espécie, multa de trânsito sem o devido desconto do funcionário, hospedagem sem a comprovação do motivo para sua realização, pagamento de despesas de pessoas físicas sem a descrição do serviço prestado e fragmentação de despesa para fugir à licitação. Pela impugnação do valor de R$ 21.140,77, combinado com a aplicação de multa de 30 UFERMs, ambas sob a responsabilidade do senhor do titular, sendo-lhe concedido o prazo regimental para promover o recolhimento, respectivamente, aos cofres do Tesouro Municipal de Ribas do Rio Pardo e em favor do FUNTC, como também para fazer prova nesses autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança judicial. E, por fim, pela determinação ao atual responsável pelo órgão para que tome medidas no sentido de implantar o controle interno, atendendo ao mandamento constitucional, bem como para que observe com maior rigor as normas legais que regem a administração pública. Nesses autos, solicito à senhora secretária das Sessões que proceda à correção do subitem 5.1 do voto, na parte que trata sobre o recolhimento do montante impugnado, passando a constar Tesouro Municipal de Ribas do Rio Pardo. Já a conselheira Marisa Serrano votou pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria realizada na Câmara Municipal de Água Clara, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011. Processo 117.373 de 2012, da Câmara Municipal de Água Clara, responsável Valdeir Pedro de Carvalho, auditoria número 66 de 2012. Eu acompanhei o parecer exarado pelos representantes do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, decorrente do pagamento de subsídios a maior aos vereadores, pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesas durante o período inspecionado, no valor de 200 UFERMs, pela impugnação do valor de R$ 246.756,24, referentes aos subsídios recebidos a maior pelos vereadores, atribuindo tal responsabilidade ao senhor Valdeir Pedro de Carvalho, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres públicos, monetariamente corrigida. A conselheira também votou pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria realizada na Câmara Municipal do município de Santa Rita do Pardo, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011. Processo 117.010 de 2012, da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, responsável André Luiz Bacalar Ribeiro. É uma auditoria número 61 de 2012. Eu acompanho, em parte, tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, decorrente das seguintes impropriedades: irregularidades na formalização do contrato número 2 de 2011 com a empresa Adalberto Despensieri Dracena, não encaminhamento de contratos ao tribunal, diárias concedidas para participação em cursos sem a comprovação da participação nos eventos, diárias concedidas sem finalidades ou motivação, diárias concedidas durante o recesso parlamentar sem a comprovação da realização das viagens, dos subsídios pagos a maior, ausência dos relatórios de gestão fiscal, ausência de inventário de bens móveis. E pela aplicação de multa regimental ao ex-presidente da Câmara no valor correspondente a 300 UFERMs, pela impugnação no valor de R$ 110.800, referentes às seguintes despesas pagas irregularmente, e atribuo ao senhor André Luiz Bacalar Ribeiro a responsabilidade pela devolução do valor impugnado aos cofres públicos, acrescido dos consectários legais, sendo R$ 28.800 referentes às diárias para participação em cursos,
24.600 referentes a diárias concedidas sem finalidade ou motivação e 1.240 referentes a diárias concedidas durante o recesso parlamentar sem a comprovação da realização das mesmas e 56.160 referentes a subsídios pagos a maior aos vereadores. Pela recomendação para que o ordenador de despesa adote providência no sentido de aprimorar o sistema de controle de área, exigindo do servidor designado para as viagens, a apresentação dos comprovantes de despesa, certificado de curso, seminários, encontros, declarações de autoridade visitada e outros documentos que comprovem o efetivo a realização das viagens e das despesas, bem como o interesse público envolvido. E pelo desentranhamento dos documentos referentes aos contratos número 001, 003 e 004/2011 e sua autuação em separado para análise nesta Casa. Na Câmara Municipal de Selvíria, também foram constatadas irregularidades pela conselheira. Quanto ao processo 115.942/2012 da Câmara Municipal de Selvíria, responsável José Cecílio da Silva Filho, assunto auditoria número 47/2012, eu acompanho em parte tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, decorrente das seguintes impropriedades: a subsídios recebidos a maior e 13º recebido a maior. Pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa durante o período inspecionado no valor de 100 UFERMs, pela impugnação no valor de R$ 103.146,03, sendo R$ 95.456,52 referentes aos subsídios recebidos a maior e R$ 7.689,51 referentes ao 13º salários recebidos a maior, atribuindo tal responsabilidade ao senhor José Cecílio da Silva Filho, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juros de mora e correção monetária. E pela recomendação para que o responsável pelo órgão adote providência no sentido de aprimorar o sistema de controle de diárias, exigindo dos servidores designados para as viagens e a apresentação de comprovante de despesas, certificados de cursos, seminários e encontros, declarações de autoridades visitadas e outros documentos que comprovem a efetiva realização das viagens e das despesas. O conselheiro Ronaldo Chadid analisou 10 processos, votando pela irregularidade do processo referente aos autos de inspeção ordinária realizada junto à Prefeitura Municipal de Ponta Porã. Processo 7.608/2013, em exame ao relatório número 6/2013, referente à inspeção ordinária realizada junto à Prefeitura Municipal de Ponta Porã, referente ao período de janeiro a dezembro de 2011, responsabilidade do então prefeito municipal, senhor Flávio Sgaibe Caiate. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades e ilegalidades detectadas, voto, primeiro, pela impugnação da importância total de R$ 83.091,50 a ser ressarcida aos cofres municipais pelo ordenador de despesa acima nominado, cujos valores são assim individualizados: R$ 61.560, referentes aos contratos número 351 e 31, todos de 2011, diante da ausência de comprovação de sua execução. R$ 19.912,43, referentes aos empenhos 1.720 e 1.803, ambos de 2011, em virtude da ausência de assinatura no empenho e comprovação de sua execução. R$ 1.619,07, decorrentes das retenções realizadas em contratação direta sem comprovação de recolhimento. Contratos números 6, 11, 19 e 21, todos de 2011. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 200 UFERMs. Pela determinação atual gestor, sob pena das sanções legais pertinentes, a adoção das seguintes providências: a contabilização individualizada do ICMS ecológico e da arrecadação da COSIP, a implantação do controle interno eficaz no órgão, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal de 88, o levantamento dos bens móveis em desuso para contabilização e leilão, a regularização do aluguel dos boxes do pátio da rodoviária do município, a remessa do contrato número 51/2011, sob pena da impugnação total de valores,
pela recomendação ao atual gestor, se ainda não o fez, para que observe com maior acuidade as normas legais que norteiam a administração pública, de modo a prevenir a ocorrência futura de impropriedades semelhantes. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul elegeu na sessão plenária do dia 10 de agosto, por unanimidade, a mesa diretora para o biênio 2017-2018, sendo reeleito à presidência o conselheiro Valdir Neves e reconduzido aos cargos o vice-presidente, o conselheiro Ronaldo Chadid, e como corregedor-geral, o conselheiro Irã Coelho das Neves. Com esta eleição, o TCE-MS escolhe a 21ª gestão administrativa, que desde a fundação da instituição foi presidida por 11 conselheiros. O biênio da nova gestão terá início em 1º de janeiro de 2017, com duração até 31 de dezembro de 2018. Reeleito por unanimidade, o conselheiro Valdir Neves teve total aprovação de sua gestão ao longo desses 1 ano e 8 meses de trabalho. Para o presidente, o desafio agora é dar continuidade em todo o trabalho que transformou a Corte de Contas. Na verdade, nós vamos dar continuidade, dar prosseguimento a essa caminhada sem volta que nós implementamos aqui, junto com os colegas, e que ela tem um propósito. Primeiro, que ela segue as normas da Intosai, que aí normatiza as Cortes de Contas internacionais, e também a nossa Tricom, que tem um planejamento estratégico, e a gente tem buscado, então, implementar o nosso tribunal e dotá-lo de ferramentas modernas para que ele possa efetivamente fazer um trabalho preventivo, pedagógico e realmente cumprir o seu papel de fiscal do dinheiro público, de forma que seja feito antecipadamente. E, na verdade, ajudar na qualidade da gestão. Eu acho que nós temos que, para fazer isso, primeiro, nos modernizarmos. Segundo, nos estruturarmos. E terceiro, investirmos maciçamente nos nossos servidores, que é quem vão executar esse trabalho. E desta forma, nós estamos conseguindo fazer isso. Também estabelecemos elos de ligação forte com a sociedade através de ferramentas de comunicação aqui nessa Corte de Contas. Começamos a abrir o tribunal para que as universidades possam vir até aqui, participar conosco, conhecer o Tribunal de Contas, enfim. Eu acho que, na verdade, a nossa reeleição, ela foi resultado da compreensão dos colegas de que nós estamos gerindo o tribunal democraticamente, transparentemente, e estamos alcançando os nossos objetivos. Com o modelo de gestão compartilhada e pedagógica, foram implantados mais de 150 projetos e ações que colocaram a Corte de Contas em um cenário de referência nacional para outros tribunais. Muitas ferramentas que nós elaboramos através da nossa diretoria de modernização, enfim, e que está servindo para outros tribunais também usarem como ferramenta de trabalho, da mesma maneira em que nós não temos nenhuma vergonha de dizer que nós também buscamos as melhores práticas, as decisões que outros tribunais tomaram, outras ferramentas que já foram criadas, e implementarmos aqui no nosso tribunal. O importante é a gente realmente buscarmos aquilo que dá certo, aquilo que traz resultado, de forma econômica, transparente, e que traga modernização e o resultado, finalmente. Porque eu acho que esse é o maior propósito nosso, Senão nada disso tem importância, tem valor. Nós temos que fazer com que a sociedade perceba que o Tribunal de Contas realmente é importante para que o dinheiro público seja gasto da melhor maneira possível e que a gestão, cada vez mais, ela alcance um grau de excelência. E para isso é preciso que o controle externo esteja estruturado, fortalecido, modernizado e atento, para que a gente possa realmente, em parceria com os gestores, conversando, dialogando, entendermos que nós somos servidores públicos e precisamos fazer com que o dinheiro público realmente atenda a grande massa da população, sobretudo a mais carente. Reconduzido ao cargo de vice-presidente, o conselheiro Ronaldo Chadid aponta os principais desafios para os próximos anos. De fato, nós temos uma tarefa muito grande. Os tribunais, em termos de autonomia, independência, eles conseguiram isso em 1988. De lá para cá, cada tribunal tem se organizado no sentido de aprimorar a sua função principal, que é o controle externo.
e Mato Grosso do Sul tem dado um salto, especialmente nesta gestão, nós evoluímos bastante, mas temos ainda uma longa caminhada. É sinal que nós estamos no caminho certo, o nosso trabalho está dando resultado e certamente, em um breve espaço de tempo, a efetividade que tanto nós sonhamos, ela será realidade, porque hoje há um investimento muito grande em tecnologia da informação, na capacitação desde conselheiros, auditores, substitutos de conselheiros, em todo o corpo técnico. Eles têm passado por um período de reciclagem, de capacitação para o atendimento das demandas que a sociedade tem cobrado dos tribunais de contas. Agora um recado importante para os órgãos jurisdicionados. Anote aí. Os municípios do estado de Mato Grosso do Sul terão até o dia 19 de agosto para responderem os questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM. O IEGM é composto por 7 categorias: Índice Municipal de Planejamento e Orçamento, de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Ambiental, Governança, de Tecnologia de Informação, Gestão Fiscal e o Índice de Cidades e Seguranças. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.